Boa noite, galera. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite para as pessoas que estão aqui. Queria te convidar a entrar na presença do Senhor. Queria te convidar a louvar a Ele, estender as suas mãos, fechar os seus olhos, se entregar a Ele. Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. Ele é digno de tudo que nós fazemos aqui neste lugar. Que você nessa noite possa se entregar em adoração na presença dEle. Jesus, Jesus, Jesus. Pai, vem com Tua presença sobre nós, Senhor. Jesus, nós só queremos Te tocar, Senhor. Nós queremos Te tocar, nós queremos Te conhecer. Nós queremos a Tua presença neste lugar, Senhor. Vem sobre nós, Jesus, vem sobre nós. És bem-vindo aqui, és bem-vindo, Senhor. Te desejamos, te adoramos, Senhor. És bem-vindo aqui. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Honra-nos com a Tua presença, Senhor. Recebe a nossa adoração como um perfume suave diante de Ti, Pai. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que o Senhor explicou a Tua palavra e se mostrou a eles, desde o Velho Testamento até o momento do partir do pão, Pai. Que o Senhor se revele a nós nessa noite. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos constrangendo? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor.
nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra entre nós. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, yeah. E fazer teu nome grande, yeah. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, sim, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Leva-me mais perto, leva-me mais onde eu te encontro, no lugar secreto. Mostra-me eu quero ver, leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a sua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Sim, eu quero, Senhor, quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar. Aos seus pés me rendo. Eu quero ver, sim, eu quero ver, Senhor. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar. Aos teus pés me rendo. Eu quero ver descer aqui, Senhor. Descer aqui, Jesus.
queria cantar uma música que me provoca muito a ir para esse lugar secreto. Me provoca demais a chegar diante de Deus, trancar a porta do meu quarto, passar tempo com Ele. Pai, vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas sente, não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Subindo, estou subindo ao Monte Santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte Santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração.
estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nós queremos tocar o céu com a nossa adoração, Jesus. Queremos tocar o céu com a nossa adoração. Sabe, o livro de Gênesis diz que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Eu já ouvi muita igreja dizer que você não deve se expressar, que você não deve levantar as suas mãos, que você não deve bater palmas, porque tudo isso é emoção, tudo isso é carnal. Mas sabe, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou com emoções. Ele nos criou de uma maneira que Ele quisesse que nós nos expressássemos para Ele, por Ele. Por isso eu queria te convidar nessa noite a você se expressar para Deus. Não tenha medo de levantar as suas mãos, levantar a sua voz, fechar os seus olhos e cantar que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito. Tu és tremendo, Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, Ele é. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, Tu te importa. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, Tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo.
és tremendo. Tu és tremendo. Sim, tu és Senhor. Jesus, fala conosco, Pai. Que possamos nos assentar aos teus pés agora, Jesus. Ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ouvir aquilo que o Senhor tem do seu coração para nós, Pai. Construa em nós, Senhor, a tua verdade. Construa em nós, Senhor, o teu querer. Que a tua verdade venha lançar fora todo o medo com o teu amor. Que a tua verdade venha quebrar as nossas barreiras. Pai, que o teu Espírito venha nos convencer do juízo, da justiça, ó Pai. Que os nossos corações se encontrem, Senhor, em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Podemos assentar. Antes de eu começar, eu queria só pedir para vocês estarem de olho na lista de orações que a Flávia vai compartilhar pelo WhatsApp, porque essas orações, como comunidade, como igreja, não só o grupo de brasileiros, mas a Richmond Baptist Church toda vai estar orando, e a gente vai estar pedindo que as pessoas orem para que as coisas dentro da igreja voltem a se normalizar, principalmente, eu fico pensando muito nos canadenses idosos, naqueles que não têm parentes, familiares, que estão nesse momento sozinhos e que tinham a igreja como ponto de apoio. E essas pessoas estão sofrendo pra caramba. A gente ainda se vê, né? A gente tem um parque, um aniversário, alguma coisa, um baby shower, a gente sempre está junto de alguma forma. Mas essas pessoas, essa igreja são 300 membros. Será que todos esses 300 membros estão sendo assistidos? Será que todos esses 300 membros têm pessoas para conversar durante a semana? Então, assim, esse é um dos pedidos de oração que a gente vai estar colocando, porque não tem como nem nós sabermos como está a vida de todo mundo. E a gente vai estar orando para que Deus levante as pessoas próximas a essas pessoas necessitadas, para que eles não se sintam desamparados. Amém? Bem-vindos à casa de vocês. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em 2 Pedro. 2 Pedro, versículo 1. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1. A palavra diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pai amado, essa é a tua palavra, Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos, louvando o teu nome, te engrandecendo. Pai, te agradeço muito, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo teu amor derramado por cada um de nós aqui. Pai, eu te peço em nome de Jesus, eu me esvazio de mim mesma, com as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas iniquidades, ó Pai, e peço que na tua misericórdia, Senhor, use a minha boca para tocar nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se vocês já repararam, toda vez que eu venho aqui na frente, eu sempre peço a Deus que me esvazie de mim e que encha dele. Renato, quando vem aqui, também ele fala assim: Senhor, não deixe que eu te atrapalhe. Por que a gente, quando chega para ministrar a palavra de Deus, a gente fala coisas desse tipo? Primeiro, pelo temor de Deus, porque a gente sabe quem Deus é e a gente sabe quem nós somos. Nós somos muito falhos. Todos nós erramos todo dia, o tempo todo, no pensamento, no agir. Então, nós todos temos muitos pecados. Então, quando a gente vai compartilhar a palavra de Deus, a gente tem um temor no coração do que a gente vai falar é de Deus mesmo. A gente não quer falar nada que seja de nós, porque senão não tem efeito nenhum, absolutamente nenhum, e pode levar pessoas ao engano. Ultimamente, com esse negócio da pandemia, tem muita gente assistindo cultos online. Eu vejo alguns, quando eu tenho tempo.
E eu fico me perguntando assim, meu Deus, será que todas essas fontes, todas as palavras estão falando a palavra que vem do Senhor? Ou será que são palavras, às vezes, que vêm deles mesmos? Porque, infelizmente, a gente vive num tempo bem complicado. E o inimigo, ele não vai usar um Satanás todo de vermelho, com chifre na cabeça, com tridente. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer de uma maneira dissimulada. Ele vai implantar mentiras como se fossem verdades. E ele vai deturpar o caminho do Senhor. E é assim que tem acontecido na história. E é assim que vai acontecer hoje, se a gente, como igreja, não tomar conta. Ele não vai botar um monstro aqui para todo mundo olhar, olha, ali é o diabo. Não. Ele vai colocar pessoas muito boas e que falam muito bem e que tocam no coração da gente quando fala, mas falando mentira. E como é que a gente vai descobrir isso? É isso que eu queria meditar hoje com vocês. Se a gente olhar várias denominações, né, que existem, por exemplo, mormonismo. Se você olhar, como é o nome dele? Eu até anotei, o Joseph Smith. Como é que ele começou essa igreja? Alguém sabe como ele começou a igreja? Ele teve uma revelação, não foi? Ele teve uma revelação na qual ele viu um anjo que falou para ele que ele seria responsável por unificar as igrejas. Ele seria o cara que unificaria as igrejas. E ele acreditou nisso. E eu não duvido que ele tenha tido essa experiência. Eu realmente não duvido. Eu acredito que ele teve essa experiência. Só que não era a experiência de Deus. Outro que a gente pode falar, é o fundador Charles Russell, fundador das Testemunhas de Jeová. Foi outro. Ele não conseguia entender o inferno. O inferno, para ele, era uma coisa que não tinha cabimento. E ele começou a se questionar sobre aquilo dali, ele começou a pesquisar e ele criou a própria maneira dele de doutrina. Negou a Trindade, negou Jesus, negou um monte de coisa e criou dele porque ele achava que aquilo estava certo. E um dos princípios dessa igreja é que só ele tinha as interpretações corretas. E aí, se você pega outras e outras igrejas que foram criadas dessa forma, as pessoas buscavam para si respostas do que elas não podiam entender. Porque nós, infelizmente, nós seres humanos, nós temos dentro da gente uma necessidade de nos acharmos muito especiais. É como se você quisesse que a revelação divina fosse dada só para você. Ninguém mais teve, você teve uma revelação sobrenatural. Você é uma pessoa especial. E assim, não quero dizer que você não é especial. Eu acho que todos nós, Cristo morreu por todos nós, o sangue dele foi derramado por todos nós. Mas a Bíblia já está escrita. Então, tudo que for revelado que não esteja na Bíblia, tem que, no mínimo, criar na sua mente uma interrogação. Por quê? Jesus morreu, o sangue dele foi derramado, você é precioso aos olhos do Senhor. Você tem um significado, a tua vida tem um valor, você tem um propósito. Mas nada do que você viva e nada do que você experimente pode contradizer o que já está escrito, nem que você não entenda. Porque é normal que a gente não entenda tudo. Fala assim, Renata, mas a Bíblia fala que Deus me ama, que Deus se entregou por mim, porque minha vida está desse jeito. Por que as coisas acontecem erradas comigo? Tem coisas que a gente não vai entender na hora. Por que eu estou passando essas perdas? Por que eu estou sofrendo tanto? A gente não entende na hora, mas ainda naquele sofrimento, a gente vê o cuidado de Deus e a gente vê o direcionamento dele na palavra. E é através dessa palavra que traz vida, é ela que não deixa você desviar nem para o lado direito nem pelo esquerdo, porque Cristo é o centro, é ele que é o centro do Antigo e do Novo Testamento, ele é o centro. Então, tudo que foge disso tem que te levantar a questionar, será que é de Deus? Será que isso que eu estou pensando é de Deus? Eu tenho uma avó, já tem mais de 93 anos, ela é católica. E ela me mandou um vídeo, botou no grupo da família um vídeo de um padre que foi um pastor da Assembleia de Deus e se converteu ao catolicismo. E, assista aí esse vídeo. E eu fui assistir por curiosidade. E aí eu comecei a achar interessante. O pastor, na época, né, teve um sonho. Ele teve uma revelação. E nessa revelação, ele ficou chocado com a revelação. Ele fazia, Deus, o que o senhor quer falar comigo isso e tal? E ele ouviu uma voz que dizia, vai no padre da Igreja Católica. Em primeiro lugar, todos nós sonhamos e temos diversos sonhos, ok? Às vezes sonhos bons, às vezes não. Às vezes é Deus falando com a gente, às vezes não é. Às vezes é loucura da nossa cabeça. Quantas coisas a gente já sonhou, loucura. Aí ele ouve uma voz, vá na Igreja Católica falar com o padre. Aí ele chega lá, vai na Igreja Católica falar com o padre, e de repente ele vê umas senhoras orando para
um objeto, e aquilo dali era a imagem de Jesus, e daí ele sente impactado com aquilo dali, e ele é levado para um lugar onde tinha um casal que tinha acabado de brigar, o marido tinha batido na mulher, uma confusão danada. Quando ele está orando pelo casal, o casal vê uma mulher atrás dele com as mãos assim. E aí, naquele momento, ele acha que aquela mulher é Maria. E aí ele começa a ter as experiências dele, das pessoas falando que viu uma mulher com ele, que essa mulher estava de mãos abertas e que ele achava que era Maria da Igreja Católica. E de repente ele larga tudo o que ele acreditou, e é porque ele acredita piamente que Maria estava chamando ele, a Maria dos católicos. E aí eu ouvindo todo aquele testemunho dele, eu pensando assim comigo, meu Deus, se já pensou, se todos nós tivéssemos revelações e visões, e isso fossem suficientes para a gente negar toda a história, para a gente negar tudo que está escrito por causa das nossas experiências espirituais, como que a gente pode negar tudo que Jesus viveu, que ele pregou, toda a vida dele, simplesmente porque a gente teve uma visão, ou uma revelação, ou uma experiência sobrenatural? Quantas experiências sobrenaturais você já tiveram? Eu não sei, mas eu, antes mesmo de ser cristã, eu já tive várias experiências sobrenaturais. E uma vez eu fui questionar com o meu pastor, eu falei assim, pastor, mas eu já vi isso, já sei disso, não sei o que. Ele falou assim, Renata, eu não vou discutir as suas experiências espirituais, porque eu acredito que você teve. Mas essas experiências não são o que a palavra de Deus diz. E aí você tem que decidir, você fica com a sua vida, com as suas experiências, ou você busca o que Deus ensina para você. A gente tem que tomar uma decisão em relação a isso. Ou somos nós, com as nossas limitações, ou é Deus. Isso eu falo até na nossa vida mesmo. Às vezes você está com raiva de alguém, você está com ódio, o seu ser humano não quer perdoar. Não quer, você está com muita raiva. E é ok, todos nós sentimos. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Aí você tem que se questionar, o que Jesus fala sobre isso? Ou você está numa situação que você precisa tomar uma decisão e vem lá, eu vejo isso muito no meu trabalho, se eu fizer isso, Renata, se eu der esse jeitinho, vai dar certo? Você pode dar o jeitinho, pode dar certo como pode não dar, mas o que Jesus faria no seu lugar? O que ele faria? Eu quero muito, sou tentado, estou tendo uma tentação, eu vou cair, vou trair. Você pode trair. O mundo está aí. Você pode trair, virar as costas para sua família. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então, nós, como cristãos, temos que sempre questionar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala? Eu queria levar vocês a ler alguns versículos aqui. Mateus 24, 4, 5, o próprio Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Gálatas 1, 6, 8. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Ainda que desça um anjo do céu, ainda que eu tenha uma experiência sobrenatural, espiritual, uma revelação fantástica, se for contra o que está escrito na palavra de Deus, seja maldito, é mentiroso, não importa quem seja a pessoa, não importa quem seja. A gente tem uma regra de fé, e ela está na Bíblia, não está em pregador nenhum. Eu acompanhava ali até os livros de um pregador, não vou citar nome, de um pregador muito famoso no Brasil. E recentemente eu vi algumas colocações dele que me assustaram muito. Me deixaram chocadas. Eu falei, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa falando, não é a mesma pessoa pregando. E isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode ser levado para os nossos próprios pensamentos e, de repente, sair do propósito que Deus nos colocou ou nos chamou. Eu queria meditar com vocês algumas coisas que podem fazer nos identificar o que está errado. O que está errado na administração? Primeiro, fontes. Aquela pessoa que prega a palavra de Deus, ela fala de Deus, da Bíblia. O que é que a Bíblia diz?
O falso profeta, aquela pessoa que veio para trazer o erro, o engano, ele fala o quê? Ele fala das próprias ideias dele. O sermão não é em cima do que a Bíblia está dizendo, mas é em cima do que ele acha que a Bíblia devia dizer. E aí você, principalmente no dia de hoje, começa a trazer até o politicamente correto para dentro da Bíblia. Você começa a eliminar textos, versículos da Bíblia que te incomodam, e você começa a trazer só aquilo que te faz bem, ou que vai fazer bem a quem vai estar ouvindo. Então você passa para tudo que está escrito e tenta adaptar para o que você acredita que é certo. E aí você está fazendo, moldando a Bíblia o quê? As revistas, aos jornais, aos sites, para que as pessoas te aplaudam? Sabe quando você olha assim, pôsteres ou sites que bota pregador fulano de tal, um nome lá gigante, e aí embaixo algum versículo bíblico pequenininho ou menção da igreja bem pequenininha. Gente, que ele cresça e nós diminuamos. Nós não somos nada. É ele, é o nome dele. Até para colocar o nosso nome nos lugares. Se um dia o Renato for um mega pregador, Kleber, seja todas as pessoas aqui, gente, que seja o nome do Senhor e não o seu. Porque se você pensa que você é alguma coisa, se você é um cantor e você lá, poxa, eu sou cantor fulano de tal. E daí você não foi chamado para isso, você foi chamado para louvar a Deus. É o nome dele que tem que crescer. Você vê Paulo engrandecendo o próprio nome, você vê Pedro engrandecendo o próprio nome, você vê João engrandecendo o próprio nome, todos eles engrandeceram o nome do Senhor. É Jesus, é Ele, não somos nós. Até quando a gente lê aquelas histórias fantásticas do Antigo Testamento, que a gente fala com paixão sobre Davi, sobre Daniel, todos os milagres que Deus fez com Moisés e tudo, em todo aquele momento, Jesus é o centro. Jesus é o centro. Nós não somos judeus para pegar o Antigo Testamento esquecendo de quem Jesus é. Nós somos cristãos. Foi Cristo que morreu pelos nossos pecados. Não foi Davi que morreu pelos nossos pecados. Não foi Moisés, não foi ninguém. Foi Jesus que morreu. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Então, a palavra que nós ministramos é a palavra do Senhor. E nós temos que ter temor disso. Jesus, ele é tão maravilhoso, que com todas as nossas imperfeições e defeitos, com toda a nossa insignificância, ele nos chamou para ser família dele, ele nos adotou como filhos, ele nos colocou na família de Deus e nos deu a oportunidade de servi-lo. E esse serviço não é para que a gente esteja no pedestal, mas é para que a gente coloque ele sempre para cima, para que o nome dele seja exaltado. Então a fonte, a palavra dada é a Bíblia e não minha opinião. A minha opinião não vale nada. Tem várias coisas que eu falo, gente, eu não entendo isso. Por que Deus fez isso na Bíblia? Eu não entendo essa história. E é normal, porque a minha mente é limitada. Outro ponto, a mensagem, os falsos mestres, eles vão introduzir heresias. O que são heresias? Primeira coisa que essas igrejas fazem, ou que pastores fazem, eles negam, vamos supor, que Jesus é Deus, Trindade, não. Você já reparou que muitos desses que batem na tua porta, pregando alguma coisa, eles falam, não, nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos na Bíblia também. Mas ele sempre tem uma revistinha ou um complemento? Ou algo a mais para te mostrar, para te explicar? E aí quando você pergunta, mas vem cá, e Jesus, ele é Deus, né? Não, Jesus não é Deus, ele foi um profeta. Ele foi uma pessoa muito especial usada por Deus. E essas pessoas vão com muita generosidade, muita bondade, fazendo a diferença, fazendo trabalhos voluntários, abençoando a vida de pessoas, mas aos poucos contaminando a mente. Quer ver, assim, eu fico observando, por exemplo, tem uma igreja muito próxima das linhas teológicas que a gente segue. Os adventistas, por exemplo, eles não acreditam na Trindade. Eles não acreditam no inferno. Então, são pontos que, para a gente, como cristão, que acredita na Bíblia, como que a gente vai tirar o que está escrito? Como que a gente vai tirar? A gente não tem como tirar.
A gente não tem como apagar, porque se a gente apagar a parte da Bíblia, a gente está negando que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente não tem. Se você olha um pouco, a gente leu o capítulo 2, versículo 1 ao 3, né? O versículo anterior, que é o do capítulo 1, fala que porque nunca jamais, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falando através de homens de Deus. Não eram eles, em nenhum momento eles falando. Que tipo de pessoa a mensagem produz? A mensagem, quando ela é de uma pessoa que não está seguindo a palavra de Deus, ela está preocupando com a sua opinião. O que a pessoa vai achar se eu falar isso? Como é que eles vão... Será que a igreja vai ficar cheia se eu pregar dessa forma, se eu pregar isso ou aquilo? Está mais preocupado com a opinião de quem está ouvindo do que com a mensagem em si. Agora, a pessoa que está pregando a palavra de Deus, ela está preocupada em quê? Em pregar o que Deus quer que ela pregue. Não está preocupada com o número de pessoas. Não está preocupada se a mensagem vai fazer efeito ou não, porque isso é um trabalho do Espírito Santo, não é dela. A pessoa que prega a mensagem de Deus, ela tem a consciência tranquila de que ela orou, foi Deus que deu aquela mensagem, que ela estudou, está dentro da palavra de Deus, está na Bíblia, e ela deixa o Espírito Santo de Deus agir. Agora, aquele que está preocupado com o número de pessoas que vão ouvir, ou com o tapinha nas costas, gente, não leva mal aqui não, todo mundo aqui gosta de elogio. Todo mundo gosta. A gente gosta de elogio. Eu gosto quando eu faço um trabalho bem feito, a pessoa fala, nossa, Renato, o trabalho foi bem feito. Todo mundo aqui gosta. Mas a gente não prega a palavra, a gente não serve a Deus para receber elogios. Não é isso. Esse não é o ponto, esse não é o objetivo. O objetivo de você servir a Deus é você pregar e compartilhar o amor que alcançou a tua vida. Eu falo de Jesus com paixão porque eu experimentei o amor dele na minha vida. Eu compartilho Jesus porque ele me transformou. Eu compartilho tudo que eu tenho, que ele me deu na palavra do Senhor, porque isso fez diferença em mim. Se não tivesse feito diferença, se eu tivesse continuado sendo a pessoa que eu era, de que adiantava eu estar aqui ministrando? Pregando algo que eu não acredito, que eu não vivi? Que realidade eu ia passar? Que verdade eu ia passar? Mas a gente fala com amor daquilo que a gente vive, daquilo que a gente experimenta, daquilo que a gente sente. Porque um dia essa palavra mudou a minha vida. Então, por isso eu compartilho. Você sabe o que é conversão? É você estar indo no direcionamento e você ouve essa mensagem e você muda completamente. Você larga o que você era e você pede para você nascer de novo. Foi isso que essa palavra trouxe para a minha vida. E não foi numa igreja que estava cheio de sinais e maravilhas e milagres. Foi numa igreja de um pastor que simplesmente abria a Bíblia e pregava a palavra. E foi a palavra que entrou e mudou. Não foram sinais. Ninguém nunca me prometeu que eu ia entrar na igreja, que eu ia ganhar casa e carro, e que eu ia ganhar uma profissão, e que tudo ia dar certo. Pelo contrário, me disseram que se eu aceitasse Jesus, o caminho seria difícil, mas Ele estaria comigo em todo o caminho. E foi essa mensagem que entrou em mim. Foi uma mensagem de transformação, que se eu entregasse a minha vida para Ele, Ele me faria uma nova criatura, e Ele me fez uma nova criatura. Então, essa mensagem que é pregada, o que as pessoas vão aplaudir ou deixar de fazer, a multidão, meu amigo, minha amiga, eu vou te falar uma coisa, a Bíblia diz que porta larga é porta que vai levar à destruição, e porta estreita que leva à salvação. Uma porta estreita pode passar uma multidão? Não, essa porta é estreita porque poucos vão passar por ela. Poucos vão chegar na presença do Senhor, poucos de uma multidão. E eu vou te dizer uma coisa, que eu e você seja esse pouco, com vida transformada, resgatada, lavada no sangue de Jesus, porque Ele pegou os meus pecados e os seus. Se você se arrepender essa noite, Ele pega os seus e joga no lago do esquecimento e começa uma nova história. Essa é a palavra do Senhor, não existe enfeite para isso. Não existe, é arrependimento de pecado e nova criação. Eu sou nova criação em Cristo Jesus. Você é nova criação em Cristo Jesus. Então, a mensagem é simples. Jesus morreu para que os seus pecados fossem perdoados. Se você aceita Ele no seu coração, todos os seus erros são jogados no lago do esquecimento. Todos. É uma mensagem simples. Agora eu vou falar uma coisa para vocês.
Não é nada errado a gente ter referências. Não é errado você pegar um pastor que você admira e você seguir esse pastor. Não tem erro nisso. Mas que em tudo que você ouça, você tenha um senso crítico. A gente não pode dizer amém para tudo sem se questionar. Espera aí, o que a Bíblia diz sobre isso? Não pode. A gente tem que conhecer e buscar o conhecimento. Se você pega um pouco aqui, em 2 Pedro, no primeiro capítulo, versículo 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a sua fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Ou seja, se você de fato é da igreja, se você é igreja do Senhor, que essas coisas sigam a tua fé. Que você busque o conhecimento da palavra de Deus, porque o conhecimento vai despertar em você uma sede de mudança. E essa sede de mudança vai trazer frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito vão te levar ao amor. Então, se você está numa igreja dizendo amém para o que as pessoas pregam e a sua vida não tem os frutos do Espírito, será de fato que você teve um encontro com Deus? Porque a gente tem que frutificar. É natural. Pode, por acaso, uma mangueira dar uva? Não pode. Você vai dar o fruto da árvore que você é. Então, se você quer ser uma nova árvore, que você comece a dar novos frutos. E isso não é possível se você não tiver o conhecimento de Deus. Porque é só através desse conhecimento que você dá espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar em você. Isso não vai acontecer se você não der esse espaço. Vamos lá, continuando aqui. Outras coisas que podem fazer a gente identificar. Tem uma história que eu acho muito interessante, sempre marcou muito assim, minha vida. Está em Jeremias, no capítulo 28. Jeremias era um profeta, e coitado, cara, eu não queria ser Jeremias, não. Jeremias, ele veio profetizar, ser usado por Deus, mas para falar coisas que ninguém queria ouvir. Jeremias veio falar que o povo ia ser subjugado pela Babilônia, que eles teriam que obedecer à Babilônia, que seriam exilados, que teriam que ficar sobre o jugo de Nabucodonosor. E tudo que o povo não queria ouvir de jeito nenhum. Era um absurdo ouvir aquilo dali. Porque eles achavam, nós temos o Deus verdadeiro. Nós temos o Santo dos Santos. Nós temos a representação plena da presença de Deus. Como é que nós vamos ser derrotados e subjugados por uma nação idólatra, por um homem idólatra? Eles não aceitavam de jeito nenhum. Completamente, eles odiavam essa mensagem. Agora, imagina você falar o que ninguém quer ouvir. Você já pensou? Ninguém queria ouvir aquilo. E Deus ainda virou para Jeremias e falou, Jeremias, coloca um jugo no teu pescoço, que é aquela coisa de vaca, aquele negócio de madeira assim que segura as vacas, né? Coloca um jugo no teu pescoço que vai representar que Judá, Jerusalém serão subjugadas pela Babilônia. Aí vem Ananias, que era um profeta. Ananias chega e fala assim, Deus vai quebrar o jugo da Babilônia. Em 2 anos, Deus vai trazer os utensílios que foram tirados do templo, vai trazer de volta para cá. Deus vai trazer os exilados. E começa a dar aquela palavra de esperança. Como é que você acha que o povo reagiu? Deus vai trazer mesmo. Todo mundo acreditou no que ele estava falando. E Jeremias, coitado, Jeremias chega e fala assim, amém, que assim seja, que Deus ouça a tua palavra e traga de volta os utensílios, que traga de volta os exilados. Porém, em toda a história, os profetas profetizaram o quê? Guerras, profetizaram lutas contra reinados. Se um profeta profetizar paz, ou seja, se um profeta profetizar coisa boa, deixa acontecer para ver se é de Deus mesmo. E eu acho isso interessante porque a gente ouve muito nos nossos dias, se você olhar pessoas que receberam profecias, são sempre profecias positivas. Vocês já repararam? A maioria das profecias que as pessoas recebem são o quê? Deus irá realizar o propósito do teu coração. Deus sabe quantas lágrimas você tem derramado e Deus já deu a solução. Glória a Deus. E todo mundo fica feliz, porque são palavras de bênção e palavras de vitória. Não que Deus não possa fazer.
Mas se a gente olha na história, quando Deus levantava homens e mulheres de Deus, profetas, o que era a palavra? Se conserta, transforma, muda, volta para os caminhos do Senhor. Eram palavras para você ter um conserto diante de Deus, eram palavras duras. E aí Jeremias vai e fala isso para ele, e ele pega o jugo do pescoço de Jeremias, o Ananias, né, o profeta, o falso profeta, quebra o jugo e falou, Deus vai quebrar o jugo da Babilônia. E Jeremias sai dali arrasado, porque ele era minoria, né? Estava todo mundo com o falso profeta, todo mundo queria ouvir a mentira. Ele sai até humilhado. Depois ele volta, o que Deus manda ele voltar. E fala assim, você quebrou o jugo de madeira. Pois agora não vai ser mais de madeira, não. O jugo que eu vou colocar vai ser de ferro. E você, Ananias, pelas mentiras que você fez o povo acreditar, ainda esse ano você vai morrer. Assim diz o Senhor. E o que aconteceu com Ananias? Morreu, porque ele estava trazendo mentira para o meio do povo. Então, essa história real está na Bíblia, no livro de Jeremias. É uma história que tem que trazer temor aos nossos corações. Às vezes a gente olha as pessoas fazendo coisas erradas e pregando coisas erradas e pregando mentira e levando muitas pessoas ao engano e a gente acha, nossa, será que nunca vai ter justiça para isso? Será que Deus não está vendo o que as pessoas estão fazendo? Toda essa corrupção, toda essa mentira, será que Deus não está vendo? A própria resposta está no capítulo 2 de Pedro, de 2 Pedro. A Bíblia diz o seguinte no versículo 4, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas antes, precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos das trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, aí ele fala, né, só livrou Ló, não poupou Sodoma e Gomorra. Se Deus não poupou nenhuma dessas coisas, Deus vai livrar esses falsos profetas? Versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Ou seja, haverá um resultado para tudo que a gente faz aqui. Haverá, sim, uma resposta. Às vezes essa resposta vem de imediato, às vezes vai levar muito tempo para a gente ver, mas essa resposta vai acontecer, porque tudo que você faz e tudo que eu faço tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequências. E diante de Deus, nada passa despercebido. As consequências virão. Então, quando a gente olha pessoas fazendo de igrejas como se fossem lucros, formas de lucrar ou formas de enriquecer de forma ilícita, porque está pegando o dinheiro que era para ser do Senhor, e você pergunta, ninguém está vendo isso? O Senhor não está vendo isso? Isso está passando desse jeito? Calma, não é nossa justiça. É nossa? Não, a justiça vem de Deus. A justiça vem de Deus. O nosso papel como igreja é orar, é fazer a diferença, é pregar a verdade e deixar que Deus faça o resto. Deixar que Deus transforme o que Ele tem que transformar e mude o que Ele tem que mudar. O fim de cada uma das pessoas, Deus já sabe. Deus já sabe. Se a gente volta aqui, versículo 1, olha essa parte interessante. Surgirão falsos profetas, né, como introduziram dissimuladamente heresia destruidora. Senhor, que os regatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado, longo do tempo não tarda. O que acontece com as pessoas? Às vezes as pessoas entram na igreja e começam a participar e começam a se envolver por N motivos, mas o coração dela nunca foi transformado. E começa a sentir oportunidades, porque o ser humano ele vê oportunidades, principalmente quem tem o dom da política ou quem tem dom de liderança, começa a ver as oportunidades e começa a contar aquele dinheiro que parece que é fácil, porque não foi dinheiro trabalhado, foi o dinheiro que as pessoas estão dando de bom grado, e aquilo ali começa a levantar o olho de quem está administrando, de quem está fazendo isso. E aí é muito fácil, se a pessoa não teve uma transformação e não conhece a Deus, achar que aquilo dali é dinheiro que ela pode usar. E usa aquele dinheiro como se fosse próprio. Mas e a consequência disso?
E a consequência de você pegar algo que não te pertence e que ainda mais pertence ao Senhor, à obra de Deus? Temor, essas pessoas não têm temor. Você sabe por que não tem temor? Porque não conhece a Deus. A Bíblia fala que se a gente conhecer a Deus, a gente teme, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor não é um medo, a gente não tem medo de Deus, mas a gente respeita quem Deus é. E por isso a gente teme, porque a gente sabe quem o Senhor é. É o temor do Senhor que evita que a gente dê passos em falsos e evita que a gente desvie do propósito dele, porque a gente sabe quem Deus é. A gente sabe. Eu não sei se vocês estão vendo tantas transformações no mundo, tantos acontecimentos, e parece que o relógio da volta do Senhor está cada vez mais próximo. A gente está vendo as coisas, eu não sei se vocês têm essa sensação, parece que Jesus vai voltar a qualquer hora. Algo assim que você não sente isso? Parece assim, Jesus está cada vez mais próximo de voltar. O que antes para a gente era tão distante, a gente ouvia, era uma coisa tão... Não, Jesus vai voltar. Amém, glória a Deus, Jesus vai voltar. Mas era algo distante. Hoje em dia está tão perto. O domínio mundial nunca esteve tão perto. Nunca na vida esteve tão perto do domínio mundial. Bastou um coronavírus para colocar o mundo inteiro em obediência aos governantes. Um vírus só. Imagina quando o anticristo vier. Se um vírus foi capaz de fazer isso, imagina o anticristo. E aí, a gente está cada vez mais perto da volta do Senhor. Se o Senhor vem hoje ou vem amanhã, a nossa vida aqui, como que ela está? É isso que entra o temor do Senhor, é você saber que se o Senhor te chamar hoje, você está tranquilo, porque você sabe que o seu coração é um coração de uma pessoa que se arrependeu e se converteu, você está tranquilo. Se você fechar os olhos hoje, você está tranquilo, porque você não está deixando nada para trás, porque você se arrependeu, Jesus habita em você, o amor dele te resgatou, você é do Senhor, você está tranquilo. Agora, quem não está? E quem não está? E todas essas pessoas que ensinaram tantas mentiras, todas essas pessoas, 2,17 diz o seguinte, o capítulo 2,17 fala, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por um temporal, para eles será reservada a negridão das trevas. Fonte sem água, tem muita expectativa, mas não tem nada. Absolutamente nada. Fala bonito, tem palavras entonadas que tocam no coração porque você se sente emocionado, mas você sai do culto sem nenhuma vontade de transformação. Você sai do culto querendo ser a mesma pessoa que você era. Nós não podemos ser aquelas pessoas que vão para a igreja, senta lá, dá o dízimo, a oferta, vai embora e continua mentindo, continua roubando, continua adulterando, continua fazendo as mesmas coisas. Nós não podemos ser assim. A gente tem que entrar, ouvir a palavra e falar, Senhor, eu sou miserável, me transforma. Pai, tem misericórdia de mim, me ensina a perdoar. Senhor, transforma o meu pensamento, eu não posso pensar dessa forma porque eu sei que não te agrada. Tem que haver dentro de você, quando você ouve a palavra, uma sede de mudança. E não você sair daqui cheio de si mesmo. Com uma expectativa de que você vai sentar aqui, você vai ouvir a palavra abençoadora que vai dizer que você vai ser próspero, que você vai ser abençoado, que Deus vai te curar de todas as enfermidades e que você vai ser perfeito e que vai ser maravilhoso. Não, porque você não está no céu ainda. O céu está lá. Isso aqui é uma preparação para o céu. E desculpa se eu estou trazendo essa realidade. No mundo tereis aflição, I'm sorry, vocês vão ter muitas lutas mesmo. Mas Deus promete estar com você em todas elas. Em todas elas. Está fraco? Ele é a sua força. Ele te levanta. É Ele que tem a mão forte que sustenta a tua vida. Ele é o provedor. Ele é aquele ajudador, é que está contigo. Quando todo mundo te larga e te abandona, Ele continua sendo o teu Senhor. Então, assim, a gente tem uma palavra viva de esperança e nós não podemos ser que nessa fonte sem água, que tem uma expectativa enorme, mas nenhuma verdade. Nenhuma verdade. Eu, quando eu estava começando na igreja, tinha uma mulher, ela inclusive já faleceu, era uma serva de Deus até, uma pessoa bacana. Ela me levava, eu não tinha quem me levasse para a igreja,
ela pegava o carro, passava na minha casa, me levava para a igreja. Só que, como eu falei, a igreja era muito da palavra, muito Bíblia, e não tinha grandes emoções. E aí, uma vez, ela chegou para o pastor e falou assim: pastor, inventa alguma coisa aí, inventa um milagre, inventa qualquer história, só para dar uma sacudida aqui. Ele falou assim: irmã, como é que eu vou inventar alguma coisa? Eu não posso, como é que você vai inventar uma história? Mas muita gente pensa assim, inventa uma história que vai sacudir o povo, vai todo mundo dar aleluia, glória a Deus. Mas o que adianta você inventar algo se não é de Deus, se não é o Espírito Santo trabalhando? O que adianta? Eu tenho uns pregadores, né, que eu assisto, eu gosto muito de quando eu vou gastar meu tempo na internet para ver o pregador, que eu busco sempre os mais tradicionais. Assim. Por que eu gosto dos tradicionais? Porque eles estudam tanto, que é difícil eles caírem em erros. Assim, todo mundo pode errar, mas em erro teológico é muito difícil, de tanto que eles são bitolados. Eu estava vendo o Augusto Nicodemos, eu gosto muito das pregações dele. Cara, e quando você ouve aquele homem pregar, ele vai tão profundo na história da Bíblia, tão assim, sabe? Nos livros todos que ele leu, aquilo ali flui com a naturalidade, quando você vê aquele cara pregar, que você fala assim, meu Deus do céu, quem sou eu? Quem sou eu? Cadê meu conhecimento diante disso aí? Cadê? Porque uma pessoa que se empenhou, que estudou, que buscou para entregar às pessoas que estão ouvindo o melhor de Deus. Mas só isso não seria o suficiente se a vida dele não estivesse na mão do Senhor. Isso não seria o suficiente. Mas ele buscou o conhecimento, ele tem os frutos do Espírito e tem uma experiência de intimidade com Deus. E essa experiência de intimidade junto com o conhecimento é que leva as pessoas a ouvir ele ministrar, sair com desejo de transformação e não cheias de si mesmo. Então, assim, se eu pudesse deixar algo para vocês hoje, eu diria o seguinte: se você for usado por Deus, nunca pense que é você, porque não é. É Ele. Primeiro ponto. Se você ouve alguém falar e essa pessoa fala muito de si mesma, cuidado. Cuidado. Tenha cuidado com aqueles que se vangloriam. Olhe mais para aqueles que se botam mais para baixo, que reconhecem quem Deus é. As pessoas mais cultas, biblicamente falando, que eu conheci, são as mais simples. As mais humildes são aquelas que reconhecem que não sabem nada ainda de Deus. E aqueles que se botam interrogação se acham cheios da teologia, cheios do conhecimento, cheios das opiniões. Então, vamos ter cuidado com isso, vamos abrir os nossos olhos. Eu sei que está difícil a gente acompanhar, até assim, eu falo até mesmo comigo, às vezes é difícil parar no domingo, 10 horas da manhã, para ouvir o pastor aqui pregando, porque tanta coisa acontecendo, a gente não tem aquele horário para vir para a igreja. Mas cuidado com as fontes que a gente está bebendo a nossa água. Cuidado, porque a gente tem ouvido cada coisa louca na internet, cada música, cada pregação assim que não tem exaltado o nome do Senhor, tem exaltado o nome do ser humano. E em tempos como esse, a gente tem que estar com nossos olhos focados em Deus. Amém? Eu queria orar com vocês. Pai, graças te damos pela tua presença nessa noite. Senhor, tu sabes dos nossos corações, tu sabes da nossa mente, tu sabes da nossa vida, Senhor. Tu sabes o quanto, Pai, que todos nós somos falhos. Mas estamos aqui, Senhor, diante de Ti, nos humilhando da Tua presença, pedindo, Senhor, que o Seu Espírito Santo trabalhe em nós. Trabalhe no nosso íntimo profundo, transformando as nossas vidas, mudando o nosso querer, nos ensinando a andar nos Seus caminhos. Não nos deixe, ó Pai, sair dos Teus propósitos para as nossas vidas, mas que em tudo os nossos olhos estejam fixados em Ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Que você possa meditar nisso tudo que a Renata falou. Jesus, ele fala no livro de João, ele fala: Pai, santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. O salmista vai dizer que a soma das tuas palavras é a verdade. Nós só vamos ser livres de cair em erros se a gente entender a verdade do Senhor. Se você gastar tempo com ela, se você gastar tempo com a palavra, se você gastar tempo com ela, aprenda a pesquisar, aprenda a mastigar a comida que Deus quer te dar. Eu queria te convidar a cantar mais uma canção, em espírito e em verdade. Que Deus toque o seu coração, amém? Vamos pôr de pé? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Ministrando louvor. Amém. Obrigado por estar aqui conosco. Tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.